No vídeo de hoje vou falar de Walter Kahneman e de Jeromel, mas vou falar especialmente do extra-campo dessa dupla que é histórica dentro de campo, né? Vou falar de alguns comportamentos deles, de algumas letrinhas que a gente talvez devesse dar mais atenção desses dois ídolos gremistas. Estou aqui com com uma das camisas que talvez seja uma das mais feias da história do Grêmio, né? Mas não é culpa, é até da Puma essa aqui, mas não é culpa da Puma, né? Porque essa aqui é retrô, acho que era pênalti na época, do Darley, né? Camisa de goleiro. Preciso renovar meu estoque de manga comprida, né? Que tá excelente para essa temperatura, mas a memória afetiva nos faz achar isso aqui bonito. Então tá tudo certo. E até interessante eu estar usando essa camisa aqui hoje, porque o Darley também era esse cara, né? Eu acho que tem muito a ver sobre o que eu vou falar aqui agora. O Darley era um cara que dentro de campo tinha uma entrega, um espírito, uma leitura de jogo, uma leitura de cenários, sabia fazer a cera na hora certa, sabia provocar o cara certo do adversário, ele tinha uma leitura muito boa da coisa e também não media esforços para defender o Grêmio, enfim, cara, né? A gente sabe de toda a personalidade dele. E eu acho que dentro de campo, jogando, Jeromel e Kahneman também tem essas características e é esse um dos motivos pelos quais são grandes ídolos. Mas, como eu disse, né, vou falar aqui especialmente do lado extra-campo desses caras, né, do Jeromel e do Kahneman. Talvez até agora no momento, principalmente do Kahneman, que acabou de dar uma entrevista coletiva, acho que foi ontem, né, ontem à tarde, se eu não me engano. E a gente pode pescar algumas coisas, a gente pode tentar entender algumas coisas. Primeiro que eu acho que uma semelhança do Jeromel com o Kahneman, talvez até um pouco já mais diferente do Darley, por exemplo, mas o Jeromel e o Kahneman são caras extremamente... Como pode ser uma palavra boa aqui para eu usar? Eles são reservados, eles são caras que se preservam, eles são caras que não são ativões assim nas redes sociais e toda hora se expondo e falando e dando opiniãozinha, não sei o que. Não, eles são mais reservados. Acho que essa é a palavra, né? Isso tanto na vida pessoal, né, assim de redes sociais mesmo, essa coisa toda, quanto na questão do clube mesmo, no dia a dia do clube profissional. A gente não vê eles dando letrinha para treinador, para dirigente, sabe? É raro assim. Mas volta e meia acontece. E aí eu acho interessante, porque eu acho que quando algumas letrinhas vêm de caras que não são afeitos a dar letrinhas, a gente tem que valorizar mais essa letrinha. Aquilo ali teve um custo para o cara dizer, teve talvez até um cálculo, né? Daqui a pouco o cara tava, né, com aquilo engasgado na garganta, tava a flor da pele. Então eu acho que a gente tem que ouvir com carinho o que esses caras têm a dizer. Até isso é uma coisa do ser humano, né? A gente também valoriza muito a escassez. A escassez é um gatilho que eu sou publicitário, né, de formação e até na publicidade se usa muito esse gatilho, sabe? Aquela coisa como é que é? Não é últimas unidades, mas é uma edição limitada, uma coisa assim. Às vezes a pessoa, então eu vou comprar e tal, porque a gente valoriza a escassez. Podem ver até, eu não tenho ouvido sala de redação ultimamente, mas já ouvi muitas vezes. Volta e meia ainda consigo ouvir uns pedaços assim aleatórios, dependendo da correria do dia a dia aqui. Mas observem que o Guerrinha é um cara que ele não fala muito, né? O Guerrinha, ele é um cara que às vezes ele parece até um ouvinte premiado, né? Tá lá todo mundo falando e atropelando um ou outro e ninguém deixa o outro falar, e aí tá uma falação, às vezes tem três falando ao mesmo tempo, não entende nada, e o Guerrinha fica quieto, o Guerrinha fica quieto, o Guerrinha fica quieto. Ele fala geralmente quando alguém pede a opinião dele, né? Alguém incita a participação dele. Às vezes o próprio Pedro Ernesto ali, que é o âncora, fala: Guerrinha, e o que tu acha dessa situação aí, do não sei o que lá? E aí ele pega e dá a opinião dele, né? Agora, observem, nas raras, esse aqui é um parênteses, tá? Não tô analisando aqui o sala de redação, mas
mas eu acho que tem a ver com Jeromel e Kahneman, isso que eu tô falando. Nas raras vezes que o Guerrinha ele fala ativamente, sem ser incitado, né, podem observar, cara, às vezes tem 5 pessoas falando ao mesmo tempo, tentando um impor a opinião em cima do outro, tentando, né, tomar a palavra ali. Quando o Guerrinha começa a falar, geralmente sem gritaria, sem tentar, né, se impor no tom de voz, ele começa a falar, todo mundo se cala e ouve o Guerrinha. E aqui, independentemente de se vocês concordam ou discordam das opiniões dele, via de regra, aí, não estou julgando o mérito do conteúdo dele, estou julgando o mérito da forma, né? E também talvez tenha outras variáveis aí, é um cara mais velho, mais experiente, talvez isso também imponha um respeito e tudo mais. Claro que tem outras coisas, mas eu acho que o cara que quase nunca fala, quando resolve falar, às vezes é mais valorizado, às vezes a gente tende a querer escutar mais. E eu acho que, estranhamente, a gente tem sido um pouco negligentes, né, com as poucas vezes em que Jeromel e Kahneman falaram algumas coisas. E quando eu digo a gente, eu nem acho que é só a torcida, tá? Eu acho que principalmente, talvez, a imprensa. Eu acho que a imprensa tinha que ter sapateado com mais ênfase, assim, tinha que ter até escarafunchado, que tinha que ter se debruçado mais em algumas falas de Jeromel e Kahneman, né? Tipo, agora, por exemplo, nessa última coletiva que não teve nada demais, assim, o Jeromel não revelou nenhuma bomba, nenhum bastidor, nem nada. O Jeromel não, o Kahneman, né? Mas ele tem uma hora que ele é perguntado sobre o rebaixamento ainda de 2021. Alguém consegue resgatar uma pergunta velha, porque ele estava aí, né, operado, fora de cena e tal. Ele fala, cara, não vou mais falar disso, já foi, já tá falado, passou é passado, agora a gente tem que olhar pra frente, temos que tirar o Grêmio dessa. Ele meio que foge da pergunta, assim, não vai ficar entrando, né, em análise do rebaixamento, mas ele faz uma vírgula. E não foi só um ano, não foi só 2021. Vem acontecendo há tempos. Essa vírgula que o Kahneman faz, um cara que é reservado, que não gosta de se expor, de falar, de provocar, mas assim, essa vírgula do Kahneman, pra mim, vindo de um cara como ele, se fosse um cara falastrão, que tá toda hora dando letrinha, toda hora não sei o quê, talvez até passasse mais batido. Mas vindo dele, um cara que fala pouco, fala só o necessário, às vezes até o necessário ele evita. Quando ele faz essa vírgula, cara, fica claro que tem muita coisa engasgada ali. Talvez muitas coisas até que nós, torcedores, de longe conseguimos identificar e já apontamos e criticamos aqui de fora, mas talvez mais, talvez coisas que só quem está lá dentro entende, né? O mesmo Kahneman que a gente sempre lembra lá em 2000, acho que foi começo de 2020, que, né, quando o Romildo promove aquela demissão em massa de preparador físico, fisiologista, não sei o que, babá, ele vai aos microfones e dá uma letrinha que ali eu acho que foi muito pouco explorada, muito pouco compreendida, talvez até, pelo torcedor, pela imprensa. Ali o Kahneman foi pra trocação, cara. Ele fez acusações graves, ele disse que era lamentável o que estava acontecendo, aquele desmanche, né, no Grêmio, né, e acho que até isso tem a ver com o que ele disse ontem, né, que a coisa começa antes de 2021, acho que ele até se refere um pouco a isso. E ele fala que tem gente que esses sim deveriam sair do clube e não saem, cara. Foi muito forte o que o Kahneman disse. Muito forte, cara. Né? E ali se falou muito que ele estava se dirigindo ao Amodeu, que talvez ele estivesse creditando ao Amodeu essas demissões em massa. Depois o Romildo até meio que desmentiu e disse que parece que foi um consenso da comissão técnica, essas mudanças. Então a coisa, para mim, não está muito clara, mas ficou claro ali que tinha problema, que tinha descontentamento interno, que tinha ranço. Ele não poderia ter sido mais forte, mais áspero, sabe? E eu acho que a gente encarou com muita naturalidade essa fala do Kahneman, com o peso que o Kahneman tem no Grêmio, e um cara que, repito, fala pouco, fala só o necessário e fez questão de dizer aquilo naquele momento. O Romildo até, eu lembro na época, ficou desconcertado, né? Porque o Kahneman disparou contra o clube, contra a direção, contra, né, cargos ali, diretivos, sei lá. E obviamente inclui o Romildo, de certa forma, nem que seja respingando. O Romildo, na época, eu acho que ele respondeu uma coisa meio...
Ele não entrou no mérito do teor do que o Kahneman disse. Ele entrou no mérito da forma. É esse o Kahneman que a gente espera, dentro de campo também, com essa mesma postura indignada e não sei o que. Ele deu uma curva ali, né, na época, o Romildo, mas ficou claro que rolou alguma coisa, né? Eu lembro também do Jeromel. O Jeromel, em 2 momentos que eu lembro, lembrando de cabeça agora, que ele falou. Uma foi, acho que em 2015, cara, ou 16 já, mas acho que ainda era na era Roger, que o Grêmio tava numa nhaca, assim, numa zica, acho que era começo de 16, e perdendo uns jogos e sofrendo e tal. E ele dá uma entrevista, acho que foi um jogo fora de casa, porque eu tenho a imagem de estar vendo ele na TV, assim. Ele dá uma entrevista ao final do jogo, falando que o time era fraco. Vocês vão lembrar disso, cara. Pro Jeromel falar isso, um cara que não fala nada, que mede as palavras, que é político, que é inteligente, que é ponderado, ele falou que o time precisava de reforço. Eu não lembro quais foram as palavras que ele usou, mas ele usou alguma coisa assim, tipo, cara, com o que a gente tem, não dá para vocês exigirem, né, grande coisa. Ele foi categórico. E depois disso, não à toa, acho que chegou Kahneman, chegou Edilson, não lembro, chegaram alguns reforços e tal, mas ele foi categórico e foi até surpreendente para mim naquela ocasião. E agora, este ano, o Jeromel dá uma letrinha parecida, né? Que eu acho que também foi pouco alardeado. O Jeromel, ele reclamou de novo do elenco. Eu lembro que na época eu fiz vídeo falando disso, mas assim, acho que a coisa ganhou pouca proporção. Cara, sabe, parece que a gente era uns idiotas, torcedores corneteiros, tá sempre reclamando, esse Lucas Von aí tá sempre reclamando e tal, porque tu olhava o Grêmio, o Grêmio chegou a dizer em momentos agora há pouco que o time tava fechado, que o grupo tava fechado, que eles confiavam nesse grupo, que o grupo era muito bom. O Romildo disse que não tinha dinheiro e confiava no grupo, o Denis dizendo que o grupo era maravilhoso, que só caiu por um acidente, eles ambos, né, repetiram essa ladainha, que tava tudo certo. E eu aqui, meu Deus, cara, vocês estão achando que o grupo é suficiente, vocês estão loucos. Aí chega o Jeromel um dia e fala, olha gente, saíram 17 jogadores do clube e entraram 8. Na época acho que até ele falou 6, porque não tinham entrado uns 2 ali ainda. Biel talvez não tinha chegado ainda e mais alguém. Então eu acho que ele falou na época, saíram 17 e entraram 6. Vocês não podem cobrar coisas da gente que a gente não vai ter condições de fazer, o grupo é pequeno. O Jeromel disse isso, só lembrar. É claro que ele não vai dizer assim, gente, o grupo é ruim, né? Porque o Jeromel é inteligente, ele mede as palavras, mas para o cara chegar ao ponto de dizer isso, é só ligar Lé com Cré. Ele tá dizendo que o grupo era fraco, era insuficiente para enfrentar o estirão da Série B. Isso faz pouco tempo, cara, faz meses, sei lá. Então, são 2 caras inteligentes, 2 lideranças, 2 caras campeões, 2 caras bons de bola dentro de campo e que falam muito pouco, às vezes até se cobra deles, do Jeromel principalmente, que era o capitão, né? Eu já vi gente cobrando que o Jeromel tinha que se posicionar mais. Não sei, eu acho que tem características, né? As pessoas são diferentes, talvez, não sei se é tão necessário, porque eu acho que a postura que eu quero ver dele, ele mostra em campo, isso eu acho que é o fundamental. Mas, eventualmente, esses caras dão uma letrinha e eu acho que falta o nosso silêncio para ouvir bem o que eles estão falando e tentar entender, e tentar desmembrar e tentar se aprofundar nessas frases, né? Eu acho que, enfim, eu vi a do Kahneman de ontem, ele faz essa vírgula aí que fica bem claro assim, que alguma coisa tem. Depois ele também fala que o clube tem que estar engajado, imbuído na causa ali do jardineiro ao presidente, né? E fala um pouco dos jovens também, que nem todo jovem é tão centrado quanto o Natan, né? Ele está elogiando o Natan, mas parece que ele também faz uma pequena vírgula dizendo teve muito jovem aí que não acompanhou o processo como deveria. Então, assim, a gente tem que esmiuçar talvez um pouquinho mais essas palavras de Jeromel e Kahneman, porque eles são ponderados, eles se esquivam, eles não deixam a coisa tão clara, eles são inteligentes, eles sabem, né, não criar talvez uma polêmica, uma crise, e falam pouco também em termos de quantidade de vezes que se expõem, mas quando eles falam, eu acho que a gente tinha que erguer as orelhinhas e prestar bem atenção, porque geralmente tem informação ali importante. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.